enquanto está... Ah, desculpa, começou. Sim, vamos lá. Depois a gente abre, tá, Mari? Então, boa tarde, né, a todos e a todas. Eu vou apresentar a professora Mariette, né, que a gente agradece pelo aceite aí ao nosso pedido aqui no GFORP, e temos certeza que vai ser uma excelente apresentação, né, sobre a CONAI e o novo plano de educação. Eu estava dizendo que a professora Mariette esteve conosco aqui no início do ano, né, no seminário integrador do mestrado em educação, junto com a professora, esqueci o nome dela, Kátia Curado, professora Kátia Curado. Deixa eu só permitir a professora Sheila entrar aqui. Então, eu vou começar apresentando a professora Mariette. Eu vou dar uma resumida aqui no currículo dela, que é bastante extenso, né? E a Mariette tem uma história aí acadêmica, mas também tem uma história de luta, né? Sempre está participando dos eventos, esteve aí na CONAI a etapa estadual e depois da etapa nacional, né? A professora Mariette tem doutorado e mestrado em educação pela USP, né? Especialização em História, é professora do curso de Pedagogia, foi professora do curso de Pedagogia, aí em Campo Grande, né? É UNAES ou UNAES? UNAES. Também especialista em educação, aposentada pela Rede Estadual de Ensino do Estado do Mato Grosso do Sul, coordenou o Núcleo de Educação Infantil da REME, a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, participou de pesquisa, é pesquisadora, é um currículo bastante extenso aqui. Depois você se apresenta melhor, Mariette, tá bom? Tranquilo. Eu vi que você tem uma participação também em comitês aqui, em conselhos, né? Foi conselheira, né? Suplente do Instituto Campanha, isso é bastante interessante, tá bom? Mas aí depois eu deixo para você se apresentar. Tudo bem? Então, o combinado com a Mariette é que ela faça uma fala aí na primeira hora, né? Uns 40 minutos, mais ou menos, e depois a gente abre para fazer aí as possíveis perguntas, né? E algumas questões que o grupo queira. Ok? Mariette, a fala é sua, a hora que você quiser que eu apresente, eu vou passando os slides aqui, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, do professor Tarcísio, do professor Paulo, do professor Fontoura e de todo o grupo. E aí, assim, eu sou a Mariette, o Tarcísio já disse, não, uma professora aposentada, mas que adora estar falando da educação infantil ainda, e que gosta também de estar nas pesquisas de educação, nesse processo. Mas, assim, para mim, o mais importante nesse processo hoje é a militância, porque quando eu aposentei, eu pude assumir com mais força, né, o Comitê da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, aqui no Mato Grosso do Sul, que eu coordeno, e o Fórum de Educação Infantil, que eu nunca deixei de estar junto com ele, onde eu represento, né, onde eu sou conselheira suplente no Conselho Municipal de Educação. Então, assim, a trajetória ela está entre a história do magistério, da rede pública, também das universidades privadas e públicas, e aí a participação da militância. Eu acho que é isso que é importante para a gente, a história da gente estar na militância. E, assim, eu fiquei muito feliz com o convite da gente estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, de como que foi esse processo. Você põe para mim, Tarcísio, que daí eu já apresento mais ou menos o que eu programei. Então, vamos lá. Bom, pode pôr o próximo, Tarcísio. Aí, eu fiz um roteiro de apresentação assim, em cima do que eu tinha feito para falar no evento do seminário, né? E aí eu pensei em buscar um pouquinho mais essa questão do PNE anterior, porque eu acho que ele ainda está num processo, né, que ele expira agora em junho, e eu acho que é interessante,
antes da gente entrar na CONAI, eu falar um pouquinho dele, de como que foi essa construção. Então, eu vou falar dele enquanto com determinação constitucional, depois um breve histórico, mas bem breve mesmo, os principais atores, conquistas, um balanço. Eu quero apresentar uma parte do balanço que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez, e depois eu vou disponibilizar esse documento para vocês, vou passar para o professor Tarcísio e ele disponibiliza para vocês. E aí eu vou entrar mais especificamente na CONAI, né, falando dessa organização, de como que ela se deu, tá? O que são as emendas, e aí o documento final, o que ficou da educação infantil no documento final, e o que ficou das proposições e as moções que a gente fez nessa discussão da educação infantil, junto com o MIEB, que é o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, que é o Fórum de Educação Infantil do Mato Grosso do Sul, está ligado, né, ao MIEB, assim como o Fórum da Costa Leste, que vocês têm aí, um Fórum de Educação Infantil da Costa Leste, que é daí de Três Lagoas e abrange toda a região de Pataguaçu, né, e as outros municípios que são próximos de vocês aí, de Três Lagoas. Pode passar, Francisco. Então, pensando no PNE, ele vem, né, quando a gente pensa no Plano Nacional de Educação, ele vem como uma determinação da Constituição Federal, e aí pensando na Constituição de 88, mas também vocês vão ver no histórico, no breve histórico que eu vou fazer, que ele também foi pensado anteriormente, a questão de como que a CONAI se constituiu e como que o Plano Nacional de Educação vem nesse processo. Né? E ele vem como defesa do direito à educação. E aí, lá no artigo 212, ele vai ser definido a definição do financiamento, né, que são os percentuais de 18% para a União e os 25% para os municípios, e é isso que vai determinar, inclusive, a discussão toda do financiamento dentro do PNE e dentro da CONAI. E aí, essa distribuição de recursos, né, ela vai ser assegurada no Plano Nacional de Educação. No 214, ele vai falar que esse plano tem que ter 10 anos de duração, né? Por isso que ele expira agora em junho, porque ele foi feito em 2014, então em junho ele expira. E aí lá ele tem que estar definido, né? O objetivo dele é articular o Sistema Nacional de Educação, que aí você pensar no sistema nacional, no sistema estadual, no sistema municipal de ensino, né? Que aí você vai ter também toda a organização e o legislativo pelos conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual e os conselhos municipais de educação. Nele, vai definir as diretrizes, os objetivos, as metas, as estratégias para implementar, né, as políticas de educação e a garantia dessas metas, né, elas vão ficar ali de forma que a gente possa observar e que eu possa cobrar, né, do executivo o que está determinado em lei. E lá tem alguns pontos, né, que a gente traz para a discussão do Plano Nacional, mas a gente traz também para a discussão das CONAIs, que é a questão da erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, e aí pensando na educação básica como um todo e das universidades, no ensino superior, a melhoria da qualidade de ensino como um todo, né, a formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, e o estabelecimento de metas de aplicação dos recursos públicos em educação, pensando aí no produto interno bruto. Próximo, preciso. E aí a gente pensa em como é que essa história do PNE começa a surgir, né? A gente vai ver aí na Constituição de 1924, na Constituição não, em 1924, com a criação da Associação Brasileira de Educação, né, a AB, e essa associação ela vai começar a promover as conferências nacionais de educação. Em 1930, a gente tem a criação do Ministério de Educação e Saúde. Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros vem a público, né, e ele vem exatamente numa Conferência Nacional de Educação. A partir daí, você tem toda uma estruturação e uma organização de se pensar, né, como é que você vai organizar as etapas educacionais todas que a gente tem, na forma que a gente tem hoje. 1962, o primeiro PNE, no contexto da Lei 4.024, em 61, que ele foi aprovado, mas ele não é executado por conta do golpe de 1964. Em 67,
você tem uma ideia de transformar esse PNE em lei, e em 1988 a Constituição vai determinar, daí a gente vai ter essa determinação constitucional, né, que dá a elaboração do PNE. Então, nosso primeiro PNE, pós-Constituição de 88, a gente vai ter aí o PNE de 2001 a 2011, que foi a Lei 10.172, né, de 2001. Esse texto, em princípio, foi apresentado pelo deputado Ivan Valente, e ele congregava as demandas da sociedade articuladas com o Fórum Nacional de Defesa da Educação Pública. Mas o texto que foi aprovado, ele não foi construído coletivamente, né, a exemplo dos outros golpes sofridos na educação que a gente tem em vários momentos da história da educação brasileira. Próximo, por favor. E aí a gente vai ter o nosso PNE, né, de 2014 a 2024, que vai expirar agora, que é a Lei 13.005, né, de 2014. E a gente tem um processo de discussão que veio desde 2009 para a construção desse PNI. Nós tivemos uma CONAI em 2010, né, que essa CONAI foi importante porque ela meio que determinou tudo aquilo que a gente ia construir neste processo de novo plano, né? E o que a gente pensava, fez uma avaliação do plano anterior, né? Mas ele demorou um tempo ainda de trâmite. Ele venceu em 2011, nós só fomos ter um novo plano em 2014, né? Então, ainda a gente teve uns bons anos de discussão do plano, né, e de modificação desse plano, das discussões que a gente teve anteriormente, em 2010. Mas a CONAI, ela teve um papel decisivo na instituição dos 10% do PIB para a educação nacional. E aí nós tivemos vários atores nesse processo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação teve um papel importante, né? Os movimentos sociais que estavam reunidos em torno do Fórum Nacional de Defesa da Educação Pública, que foi criado em 87, mas que depois foi destituído do governo do Bolsonaro, né? Vocês sabem disso, e aí a gente retomou o Fórum Nacional de Educação agora neste novo governo, no governo do Lula, né? Foi quando a gente retoma novamente o Fórum Nacional de Educação e as entidades, elas voltam para o Fórum Nacional de Educação. Quando foi destituído em 1922, no governo do Bolsonaro, eu até perdi a data do governo do Bolsonaro. No governo do Bolsonaro, nós naquele momento, criamos um outro Fórum Nacional de Educação, que a gente chamava de Fórum Popular Nacional de Educação. Por quê? Porque as instituições, elas saíram do Fórum Nacional e foram para este Fórum Popular. E ali a gente construiu as conferências de educação, que a gente chamava de Conferência Nacional Popular de Educação. Então, nós fizemos conferências municipais, estaduais, fizemos uma conferência nacional, mas era um fórum, digamos assim, paralelo ao fórum do governo. Aí, nesse processo de elaboração deste PNE, que está expirando, nós tivemos também a ANPED, a ANFOP, a ANPAE, CNTE, SEDES, a campanha, o Fórum Nacional de Educação, CNE, e uma entidade que foi super importante para discutir o financiamento, que foi a FINEDUCA, né, que para a gente, hoje, é o que a gente tem em termos de discussão quando a gente fala do Plano Nacional de Educação. Mas, quando a gente fala de financiamento, mas também desse processo, também, claro que apareceram as outras instituições, porque elas acabam ganhando força durante esse processo todo, que são as instituições de interesses privados, né? E aí essas instituições mais ligadas ao negócio, ao agronegócio, então são instituições que também vieram com toda a sua força. Entre elas está o Todos pela Educação, e aí vocês vão entender por que a gente teve uma grande briga com a história das vagas na CONAI, né? O Fórum de Entidades Representativas de Ensino Superior Particular, que é a ABEMES, a ANUP, a ABRAF, a ANACEL, né? A CEMESP. Nós temos a ABRAES, que é a Associação Brasileira de Empreendedorismo Social, e temos as fundações,
que é a Roberto Marinho, o INSPER, o Instituto Ayrton Senna, o Itaú Unibanco, e, claro, que a Fundação Lehman, que a gente mais ouve por conta da associação que ela tem aí com o governo do Ceará e aí também com o nosso ministro e, né, e todas as articulações que a Fundação Lehman faz. Próximo, por favor. Quais foram as conquistas que a gente teve no Plano Nacional de Educação que está inspirando? Né? A previsão de ampliação dos recursos para a educação, aí 10% do produto interno, né, do PIB, até 2024. A gente sabe que isso não foi cumprido, mas a gente, pelo menos, tem o horizonte, né, dos 10%. E aí, por que é importante falar isso? Porque quando a gente tem o horizonte, a gente não pode perder esse horizonte. Então, é importante que a gente continue com o horizonte de 10%. Tem a previsão de implementação do custo aluno qualidade inicial, que é o CAC, né, e o custo aluno qualidade. Ali embaixo eu coloquei mais ou menos para vocês o que significa o CAC e o CAC, né, que é o inicial e o custo aluno qualidade, onde é que quais são os padrões de qualidade que eles se aproximam, né, e do que eles tratam. Vou deixar para vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha nos slides. A institucionalização do Sistema Nacional de Educação, né, que a gente vai discutir bastante depois nesta nova CONAI, a gestão democrática da educação, que foi o processo, inclusive, de definição de financiamento mais para frente, né, agora quase no término desse PNE que está para expirar. A valorização dos profissionais da educação, que daí entra a questão da formação, né, e todas as outras questões de financiamento, de salários e tudo mais, e a proposição de uma política nacional de formação dos profissionais da educação. Então, estas foram as grandes conquistas que a gente teve, né, neste processo de construção deste plano que vai expirar. Próximo, por favor. E aí ele teve uma avaliação permanente durante todo esse processo. O Paulo até me perguntou naquela reunião anterior, né, como é que tinha sido o processo de avaliação. Nós tínhamos um grupo de monitoramento nacional, né, e nós tínhamos um grupo de monitoramento estadual e um grupo de monitoramento municipal. Esse grupo de monitoramento ele tinha prazos para ele avaliar e para dizer como é que estava o cumprimento das metas que estavam estabelecidas em todos esses planos. Campo Grande teve uma audiência pública hoje, com apresentação, inclusive, né, com os dados do Plano Municipal de Educação e de como é que foi o processo de cumprimento desse plano. Nós tivemos também várias assembleias aqui em relação ao plano estadual, que também não foi cumprido, né? E o plano nacional ele passa por essa avaliação permanente do plano, que é feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, né, do Anísio Teixeira, que é o INEP, e lá vocês podem acessar, inclusive, esse painel de monitoramento do PNE, que vai trazer para vocês todas as leis, as estratégias, as metas, as diretrizes, por que foi alcançado e não foi alcançado. Dali que a campanha fez o documento do balanço e também saiu um documento de balanço do PNE pelo INEP. E aí vou falar um pouquinho desse documento. Próximo, Tarcísio. Esse é o balanço do Plano Nacional. Eu vou passar depois esse documento para o Tarcísio, porque ele está bem interessante, tá? Então, lá nesse documento, a gente retirou assim, as metas que tratam do PNE, que trata especificamente da garantia de direito à educação básica com qualidade, né? E a questão do acesso, universalização, alfabetização e ampliação de escolaridade, são as metas 1, 2, 3, 5, 6, 11, 7, 9 e 10. Né? Essas são as metas que são específicas de garantias de direito e do acesso à universalização. Essas metas que estão acima, elas não foram cumpridas. A meta 11, ela foi parcialmente cumprida. E aí, quando você pega esse documento, é interessante porque daí ele vai te trazer os dados, ele vai te trazer por que é que ela não alcançou e ela vai falar um pouco, né, mais para frente do que significam esses dados dentro do processo da meta. Próximo, por favor.
As metas que tratam de redução da desigualdade e valorização da diversidade, nós temos a meta 4, né, que é a questão da universalização aí das crianças com deficiência, né, e aí que trata mais das deficiências que foi o grande problema de dados para a gente nesse processo. Ela, além de não ter sido cumprida, ela existe uma lacuna de dados. Vocês sabem que quando a gente pega os dados do censo, os dados, né, do INEP, a gente tem uma dificuldade imensa de localizar, né, essas crianças, e às vezes eles não são, esses dados não são fiéis para a gente. A meta 8, ela não foi cumprida, que foi a elevação da escolaridade, aí, pensando, né, na questão da população aí de 18 a 29 anos, se você pensa na universalização das crianças com deficiências, mas também você pensa na universalização, na escolarização dos de 18 a 29, e eles não foram cumpridos. Mas as das deficiências, grande parte, a gente tem uma lacuna de dados mesmo no processo. Próximo. Do ensino superior, a gente tem a meta 12, 13 e 14. A meta 12, ela não foi cumprida, né? A meta 13, a gente teve um parcial de cumprimento, né? A gente sente que elevou a qualidade da educação básica em termos de ampliação de mestres e doutores no corpo docente. Claro que ele não atingiu o patamar que a meta exigia, mas pelo menos aconteceu de forma gradativa, lenta e gradativa, mas aconteceu. Então, ela foi parcialmente. E a gente também teve, na meta 14, não atingiu, né, o total que deveria atingir. Próximo, por favor. As metas que tratam da valorização dos profissionais de educação são as metas 15, 16, 17 e 18. E aí, a gente tem a meta 15, que não foi cumprida, né, que é o regime de colaboração das instituições para colocar o prazo de 1 ano de vigência do PNE, assegurando aí a questão específica de nível superior. Na educação infantil, a gente tem uma discussão séria nesse sentido, né? Os cursos de licenciatura na área de conhecimento em que atua, que deveria ser todo mundo com formação, não foi cumprido. A formação em nível de pós-graduação, ela foi parcialmente cumprida, 50% dos professores aí, né, teve um aumento, mas um aumento pequeno, e não foram cumpridas as metas 17 e 18. Próximo, por favor. E aí a gente chega na meta 19 e a meta 20, que a 19 é da gestão democrática, e a meta 20, que é do financiamento de educação. A meta 20 a gente sabe que não foi cumprida, e a meta 19 não foi cumprida também. Mas a meta 19, ela tem um processo bastante interessante, porque quase no último ano, o ano passado, mais para o final, houve um atrelamento de financiamento para as escolas ou para os municípios que tivessem, né, cumprido com o processo de gestão democrática. Isso acelerou em alguns municípios o processo de inclusão da gestão democrática nas suas redes. Aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente teve um processo bem interessante, porque fez-se o processo de eleição democrática durante, né, o período do PNE, mas fez-se para o ensino fundamental, não fez para a educação infantil. E aí, quando chegou no final do ano passado, né, a gente viu que a secretaria estava meio amarrada com a história do financiamento, e ela imediatamente começou a discussão de se abrir para a eleição direta das escolas municipais de educação infantil. E nós tivemos o processo eleitoral confirmado daí, e ele se concretizou em 12 de dezembro do ano passado, né? Então, a gente conseguiu resolver. Então, em alguns municípios, isso deu uma acelerada para o cumprimento da meta até este ano. Mas em outros municípios não acelerou nada e ele também não foi cumprido. A meta de financiamento a gente já sabe que não foi cumprida, né? E aí a gente tem toda uma discussão, mas que a gente tem que pensar que a gente tem que manter essa meta de financiamento dos 10% do PIB. Próximo, por favor. E aí, com essa discussão, com o não cumprimento da CONAI, com o não cumprimento do Plano Nacional de Educação, a gente chega
para a construção de um novo plano, porque a gente tem que começar a fazer essa discussão, né, e o mais rápido possível. Teve uma CONAI durante o governo do Bolsonaro, mas nessa CONAI não houve uma participação efetiva da população, dos professores, né, dos alunos. Foi uma CONAI muito complicada. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, por exemplo, não participou. Nós resolvemos que nós não iríamos participar, porque nós não fazíamos mais parte do Fórum Nacional de Educação, nós estávamos no Fórum Popular, né? Então, nós não fizemos parte dessa discussão da CONAI. E aí o documento era um documento bem esdrúxulo que saiu, porque foi um documento com muita defendido, assim, contrariamente por muitas pessoas de garra, que eu digo lá, né, no processo, que foi muito difícil a discussão lá dentro dessa CONAI. Eu me lembro que aqui em Campo Grande, nós tínhamos, na época, o Fórum Estadual de Educação estava sob a coordenação da Mariusa. E a Mariusa, que passou por todo esse processo, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que passou por todo esse processo de discussão. Eu me lembro, assim, das dificuldades que a Mariusa teve, né, para encaminhar as discussões e para manter aquilo que a gente acreditava em termos de uma educação, né, valorizada, uma educação democrática. Então, a gente considerava que aquela CONAI, ela não poderia, aquele documento que saiu dali, não dava para ser considerado para uma discussão de um novo Plano Nacional de Educação. Então, era preciso que a gente, ao restituir o Fórum Nacional de Educação, a gente também restituísse uma nova discussão de uma conferência, para que essa conferência ela viesse, né, ela trouxesse tudo aquilo que a gente acredita em termos de educação para o nosso país. E é por isso que quando vocês vão olharem os documentos, vocês vão ver assim, CONAE, que quer dizer CONAI extraordinária, né, porque era uma outra CONAI que veio durante esse processo todo de discussão. Então, qual foi o objetivo geral? Mobilizar, né, a sociedade civil e política na defesa de um Estado democrático de direito e aí, claro, você contribuir para uma construção de um novo plano nacional, pensando aí no decênio de 2024 a 2034. Ela ficou marcada para o dia 28 e 30, né, de janeiro desse ano, e para isso ela deveria ser precedida de conferências estaduais e conferências municipais. Primeiro as conferências municipais e distrital e depois as conferências estaduais. Nesse processo, você podia realizar conferências livres, né? Mas você tinha essas conferências livres, elas não tinham caráter de votação, ela não podia ser, não era delegado o caráter, como é que eu vou te dizer? O caráter de aprovação de emendas, de votação, de eleição de delegados, mas ela tinha o caráter de discussão. As conferências municipais, intermunicipais, elas tinham um caráter diferente das conferências livres. E aí nós fomos para as conferências municipais. Como que a gente tinha que se organizar? Nós tínhamos o Fórum Nacional de Educação, ele tinha o Fórum Estadual de Educação, que está ligado ao Fórum Nacional, nós tínhamos o Fórum Distrital e os Fóruns Municipais de Educação. Nós não temos fóruns municipais em todos os municípios do Brasil, nem aqui em Mato Grosso do Sul. Então, nós temos muitos municípios que ainda não têm o seu fórum municipal. E aí, quando você não tinha esse fórum municipal, criava-se um comitê, uma coordenação, para que ela pudesse gerenciar e organizar essa Conferência Municipal de Educação. Então, aí entrava as secretarias estadual de educação, as CEMEDs, né, os conselhos, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal e as universidades. E a gente recebeu o primeiro documento, foi esse documento que vocês estão vendo pequenininho aí, que chama Orientações para a Organização das Etapas Preparatórias da CONAE, né, 24. E aí você tinha, dentro desse documento, toda a organização e uma programação com determinação de prazos estabelecidos para a gente, que a gente tinha que cumprir, né, à risca, porque senão a gente não daria conta de realizar uma CONAI em janeiro. O processo era curto e a gente precisava agilizar esse processo. Então, tinham datas determinadas,
15 de outubro era assim, era uma coisa atrás da outra, praticamente. A gente vivia correndo contra o tempo. Né? A organização das comissões de divulgação e mobilização, comissão da sistematização. Eu aqui no Mato Grosso do Sul fiquei na comissão de sistematização, né, para ajudar as meninas no processo de fazer essa sistematização a tempo, e a gente tinha que cumprir esses prazos, né, de forma mais rápida, mais ágil possível. Nós fizemos. Próximo, por favor, Tarcísio. Então, o que nós fizemos aqui no Mato Grosso do Sul? Nós pensamos, né, já em agosto, a gente se reuniu e pensou que a gente poderia fazer intermunicipais, que a gente conseguiria abranger os 79 municípios pela intermunicipal. Nós poderíamos usar as coordenadorias da Secretaria de Estado de Educação, ela tem umas coordenadorias regionais, né? Facilitaria o trabalho, tem gente, tem computador, tem como fazer as reuniões, então isso facilitaria para nós. E nós poderíamos também, nesse processo, fazer o lançamento, pensar o lançamento já em setembro, e fazer só 5 intermunicipais, pegando todos esses municípios. E é interessante falar isso para vocês, porque daí, assim, esses dias teve uma discussão no Legislativo Estadual aqui, chamado pelo pessoal do agronegócio, não é do agronegócio, é o agro, mas ele tem uma outra característica que eu não me lembro. Então, nós não fomos chamados, né, nem o Fórum Estadual, nós ficamos sabendo por um acaso. Alguém, até assim, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, viu fora daqui de Campo Grande e daí me mandou, falou, olha, Mariette, você está sabendo e tal. Daí a gente resolveu, né, que nós participaríamos online, porque nós não fomos convidados. E aí nós entramos, e aí, assim, teve uma discussão, inclusive, que um deputado disse que a CONAI, né, e o processo desse documento da CONAI foi feito sem discussão nenhuma com a sociedade civil e sem discussão nenhuma com os professores. E aí a gente tem toda uma documentação que prova o contrário, né? Vocês estão vendo, nós tivemos 5 intermunicipais, as intermunicipais com muita participação. Nós tivemos a primeira, seria a região de vocês, de Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, né? Mas a gente deixou essa intermunicipal, ela só aconteceu em final de outubro, porque assim, era tanta correria que o documento para a gente poder discutir, ele chegou no dia 15 para nós. Então, a gente não dava conta de colocar nos slides, de mandar para os municípios, para eles terem acesso ao documento. Então, a gente resolveu cancelar. E aí, nós começamos com a Intermunicipal 2 no dia 17, porque a gente teve dia 16 para organizar isso. E aí, vocês vão vendo que é sempre assim, tá terminando uma e começando a outra, né? Então, a gente tinha, assim, o dia inteiro, à noite começava a abertura, a leitura de regimento, e aí no dia seguinte a gente tinha, pela manhã, as discussões nos eixos, né? E à tarde já a discussão em plenário, já tirava-se os delegados, e a gente já à noite, a gente já estava prontinho para a próxima, porque a gente tinha que fazer a abertura da outra intermunicipal. Então, vocês estão vendo que é sempre uma atrás da outra. Foi a intermunicipal daí depois das regionais de Aquidauana, Corumbá e Jardim. A terceira foi Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina. Depois Dourados, Campo Grande, e a gente voltou para a Regional 1, que foi a primeira intermunicipal que a gente não tinha realizado. Nossa etapa estadual foi no dia 13 e 14 de novembro, né? Nós tivemos uma participação grande aqui em Campo Grande, foi no Teatro Glaucio Rocha, estava lotado o teatro, né? Então, assim, houve participação, sim, dos professores, dos grupos, embora alguns movimentos não tivessem conseguido se articular para entrar e, assim, tentar... não acontecer, mas eles, na estadual, eles conseguiram ir, aí eles foram lá, nós tivemos vários questionamentos por parte deles, mas a gente também colocou que eles tinham um regimento a ser cumprido e eles não cumpriram o regimento, porque eles não haviam participado de nenhuma intermunicipal e, naquele momento, eles queriam participar da estadual e ir para a nacional, tirar delegados para a nacional. E isso era regimental, né? Era uma exigência que estava no regimento e a gente não podia abrir mão do regimento naquele momento. Próximo, por favor.
Esse regimento, né, ele tratava do credenciamento, do ato de abertura das apresentações culturais, da plenária de aprovação de regimento, né, nós tínhamos o regimento nacional, e esse regimento nacional era um modelo para a gente fazer o nosso estadual e para fazer também para as intermunicipais. Tinha reuniões setorais, as plenárias, como é que elas funcionariam, a plenária final e o ato de encerramento. E esse documento também, ele tinha uns anexos. Nesses anexos estava assim, os números quantitativos de delegados que poderiam ser retirados e de onde esses delegados sairiam. Isso que vocês estão vendo em amarelinho são os nossos delegados no Mato Grosso do Sul. Vocês estão vendo que parece que é pouco, né? Mas é pouco porque quando a gente pensa em todos os estados, né, e nós tínhamos que colocar aí, no final, nós tínhamos mais de 2.500 pessoas em Brasília para nacional, então você tinha que estabelecer um percentual para cada estado, porque senão a gente não conseguiria colocar todo mundo num lugar só, né, em Brasília no final de janeiro. Onde que nós entramos neste processo? As articulações, os movimentos de defesa da educação. Nós entramos lá nas articulações sociais em defesa da educação. Lá tinha a campanha, o MIEIB, o Fórum EJA, né, e o Todos pela Educação. Então, essas vagas eram 64 vagas. Nessa discussão foi bem difícil, mas a gente resolveu, né? Os nossos dirigentes da campanha do MIEIB, do Fórum, que iria se dividir as vagas em número iguais para nós e que o Todos pela Educação, ele não tinha representatividade nos 27 estados, nós tínhamos, né, e no Distrito Federal, então nós teríamos 21 vagas cada um e eles teriam uma vaga. Então, foi essa distribuição que nós fizemos e foi por aí que nós fomos. Uma outra questão que é interessante a gente pensar aqui, aí é bastante para o pessoal da educação infantil, quando vocês olham lá no eixo da educação básica, vocês vão ver gestores estaduais, trabalhadores da educação básica pública, ali entraria professor de educação infantil. Secretários municipais de educação, gestores da educação básica privada e comunitária, trabalhadores da educação básica privada, conselheiros estaduais, conselheiros municipais, estudantes, pais, total de delegados por segmento. Vocês viram que não tinha os gestores da educação básica, os gestores das redes municipais. Aonde que estavam os gestores da educação infantil? Nas redes municipais de ensino. Então, nós tínhamos participação desses gestores até o final, na estadual, participaram na municipal, participaram na estadual, só que quando eles chegavam na estadual, eles não conseguiam ser eleitos. E essa é uma discussão que a gente tem que observar, porque para as próximas CONAIs a gente tem que pensar, né, neste processo dessa divisão de vagas, ela ser mais correta com toda e melhor distribuída com toda a educação básica, né? Próximo, por favor. Aí, a partir desse documento, dessas discussões, nós tínhamos que toda essa discussão era feita em cima desse documento de referência, que é esse primeiro que vocês estão vendo, né? Ali, esse documento foi construído por 7 grupos, né? Tinha um representante que é uma pessoa que centrava as discussões e que escrevia o documento, e aí ela finalizou esse documento e mandou para nós, que chegou no dia 15 de outubro para nós, né? Foi o prazo que eles deram, de agosto até 15 de outubro. Vocês vão ver, o documento ele é grande e assim foi um trabalho exaustivo desse grupo que escreveu esse primeiro documento e do segundo documento também. Ali tinham as emendas que seriam aditivas, a gente poderia acrescentar, as supressivas, que poderiam ser retiradas, né? As substitutivas e as aglutinativas. Esse documento base, depois ele foi encaminhado, essas emendas elas foram incorporadas, né, ao documento referência como no bloco 1, desde que elas fossem aprovadas em 5 municípios, né? Aí saiu o documento geral do Estado, e as que não foram aprovadas em 5 ou mais municípios não eram
recomendadas, e nós tínhamos as aprovadas em quatro ou menos estados, nós tínhamos as passíveis de destaque. Essas passíveis de destaque, ela constava no final do documento. Com isso, a gente fechou o documento da estadual, e aí a gente enviou esse documento para o Fórum Nacional de Educação. Essa equipe de cada eixo que escreveu o documento referência, pegava e olhava e incorporava no documento para fazer este documento base final, que foi o documento que foi discutido em Brasília, né, em janeiro. Próximo, por favor. Qual era o tema? O tema central era Plano Nacional, né? Política de Estado como garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, e tinham 7 eixos. O eixo 1, que era o articulador do CNE, o 2, que era a garantia de direito, o 3, que era o eixo da diversidade, direitos humanos, inclusão, o 4, que era o eixo de gestão democrática, o 5 de valorização, né, e formação de professores, e o 6º, que era financiamento de educação, e o 7º que veio, que ele não constava no documento anterior, mas que ele veio separado dessa vez, que era a educação comprometida com justiça social e pensando na proteção da biodiversidade, do desenvolvimento socioambiental, né, numa vida mais sustentável para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos brasileiros, de uma forma geral. Próximo, por favor. E aí eu entro mais especificamente nas emendas incorporadas no documento pelo bloco 1 em relação à educação infantil. Como é que eu estou de tempo aí, Tarcísio? Mariette, eu estou tão aqui focado na sua apresentação que eu nem vi o tempo. Eu posso ir, então, né? Acho que podemos fazer até umas 17h40, mais ou menos, né, Paulo? O que você acha? Pode sim. Pode ficar tranquila, Mariette. Tá. Então tá bom. Aí a gente entra no bloco 1, que são as emendas incorporadas no documento, né? São as emendas que vieram de todos os estados e foram incorporadas nesse documento base, para a gente discutir lá. E ali ela tratava do Sistema Nacional como um todo, a criação de conselhos e tal. E o que a gente via nesse documento? Ele aparecia pela primeira vez, né? No eixo 1, já vinha a questão dos bebês e das famílias, que elas precisavam ser visibilizadas. Porque o documento ele vai falando muito da educação infantil, mas a educação infantil ela tem uma peculiaridade. É muito diferente você falar de bebês e você falar das crianças muito pequenas e as crianças pequenas, que a gente fala, né, que são as crianças da creche e as crianças da pré-escola. Então, você trata com um público que tem especificidades. Então, isso ele estava bem diluído no documento e a gente precisava que ele fosse chamado mais, a questão dos bebês, eles ficassem mais visíveis. No eixo 2, é que para nós era o eixo mais importante, porque a garantia de direito à educação estava toda a discussão da educação infantil, ela vinha praticamente no eixo 2. Mas ela também aparecia lá no eixo de formação, no eixo de valorização, ela aparecia em outros eixos, mas assim, com muita ênfase no eixo 2. Então, para a gente era um eixo que a gente concentrava toda a nossa discussão da educação infantil ali, porque ela trazia a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, né? Ela dividia nas etapas educacionais, nas modalidades de ensino. E lá a gente tinha, ela estava sendo tratada no documento da página 60 a 63, né? E a gente tinha as proposições e estratégias. O que a gente discutiu? O primeiro documento, ele era o documento geral, que tratava geral da educação infantil. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês o documento base, vocês vão ver que é bem geralzão. E depois que ela vai, quando chega nas proposições e estratégias, é que a gente vai ter aquelas emendas aditivas e tal, e que a gente vai ter esse documento final. Próximo, por favor. As proposições, ela trazia a questão da universalização até o 2º ano de vigência da lei, né, da educação infantil na pré-escola, criança de 4
há 5 anos e 11 meses, e aí lembrando que as crianças de 6 anos estão conosco, né? A gente gosta de falar isso porque, assim, tem o corte etário, que é 31 de março, então as crianças que fazem aniversário posterior a essa data, elas são nossas da educação infantil. Então, a gente sempre está falando que a gente atende os 6 anos, porque elas ficam com a gente, né? Elas só vão entrar para o ensino fundamental no ano posterior. E a ampliação da oferta, né, de creche, aí pensando nas crianças de 3 anos e 11 meses. Vocês vão ver nos dados que eu vou apresentar que essa meta não foi cumprida quando a gente trata do plano, desse plano que vai expirar, né, e que a gente precisava pensar essa documentação. Eu, particularmente, acho que o 2º ano de vigência da lei é muito tempo, porque essa meta, nesse plano anterior, era para 2016. Então, as prefeituras elas tiveram muito tempo para se organizar e para cumprir a meta. Então, eu acho que dar 2 anos aí ainda é muito tempo. Né? Daria o 1º ano para ela se organizar e pronto. Ela já vai se organizando esse ano, sabendo que tem que cumprir no 1º ano de Plano Nacional de Educação. Mas, enfim, foi isso que passou. E aí a gente tinha as estratégias, né? A questão da equalização de acesso, e aí mais para frente eu vou estar falando também sobre isso, a questão do padrão de qualidade, que vai trazer o CAC e os custos de qualidade, a jornada, né, de educação integral, espaço e tempo, né? E vocês vão ver que a educação integral ela vai aparecer bastante, porque foi uma coisa que não foi cumprida, e a educação infantil foi uma das grandes vilãs nesse processo, né? Porque a gente teve, eu vou falar na hora que chegar os dados, porque o que aconteceu que a gente foi a vilã nesse processo aí. A questão do transporte escolar, né, para essa faixa etária que é super complicado quando se trata da educação do campo. Próximo, por favor. E aí eu chego nessa questão das metas e do não cumprimento. Em 2016, a gente dizia que tinha que estar cumprido de 4 a 6, que não foi cumprido. E a creche tinha que ter 50%. Quando vocês olham nos dados, vocês vão ver lá que em 2022, né, a creche estava em 37% e o percentual da pré-escola estava em 93%. Então, nós não atingimos os percentuais exigidos. Próximo. E aí eu quero pegar o tempo integral. Eu quero que vocês observem. O verdinho, ele são as creches, Centro de Educação Infantil e Atendimento Específico, a creche municipal, tá? Então, vocês vão ver que, ao invés de subir, ele desce, né? Então, ele deveria ter sido ampliado e ele não aconteceu. Mas por que será que acontece isso? E vocês vão ver isso também na pré-escola. Quando vocês olham lá embaixo, ó, ele sobe um pouquinho de 10,4 para 10,8, mas você vê que ele é mínimo em 2021. Quando é 2022, ele vai ter, de novo, uma retração. Mas por que ele retrai? O que acontece que retrai aí? Retrai porque as prefeituras elas precisavam ampliar o atendimento até 2016. Então, elas optaram por uma política bem esdrúxula, para não dizer outra coisa, que foi passar o período integral para o período parcial. Então, você tinha um atendimento no período matutino e no período vespertino, e aí você deixava de atender o integral. Com isso, você fazia o quê? Você ampliava o quantitativo de crianças e aí parecia que você estava atingindo a meta, né? Porque você ampliava o atendimento na pré-escola. Você falava, não, está subindo, tá? Olha, ela está indo, os dados estão indo. E quando você pegava a creche em alguns lugares, na creche também fizeram isso. Então, a gente teve, no Brasil todo, nesse processo, o descumprimento da educação integral, né, para a apropriação do período parcial, principalmente na educação infantil. Próximo, por favor. Aqui, vocês vão ver que a infraestrutura, e aí vocês vão pegar o verdinho, é o municipal, tá? O primeiro lá, vocês estão vendo que a gente não atinge o patamar de 50% quando trata de quadra de esportes. Parque infantil, a gente não consegue atingir, os 83% estão com as privadas não conveniadas, né? E aí, já vou falar um pouco dessa história das conveniadas, mas vou pegar o próximo dado. O banheiro para PCD,
área verde, pátio, banheiro adequado para educação infantil, brinquedo para a educação infantil, jogos educativos, materiais para atividades culturais e artísticas. Vocês estão vendo que a gente está sempre abaixo e que a privada conveniada também está sempre abaixo. Então, eu também quero pegar depois essa história da privada conveniada. Próximo, por favor. Que a gente entra aqui. Então, essa era uma grande briga, e é uma grande briga que a gente tem, vocês vão ver daqui para frente no documento, né, do Plano Nacional, que é a questão do conveniamento. Então, uma outra forma que as prefeituras encontraram de ampliar a etapa da educação infantil foi pelo conveniamento. Então, ao invés dela criar rede, dela abrir escolas, dela ampliar com instituições, não, ela amplia com conveniamento. Ela faz um conveniamento com uma instituição de assistência social ou uma outra instituição qualquer, e aí ela amplia a rede por ali. O que acontece? Uma precarização do trabalho dos professores, a questão da formação dos professores, que às vezes não é cumprida, né? E o processo democrático não existe, às vezes, também nessas instituições. Então, não tem estrutura, às vezes a estrutura é muito precária, então você tem uma precarização da instituição e uma precarização do trabalho de educação infantil. E eu quero que vocês vejam que a exclusiva de educação infantil é o cinza mais clarinho. Então, quando você pega a privada conveniada, ela está em 86%. E aí, quando você pega, né, a privada, a municipal, ela está em 66%, que a municipal está lá embaixo. Então, você vê que tem um aumento, né, das conveniadas e você não tem uma ampliação pelo poder público municipal, que é o executivo que tem que cumprir, né, com o Plano Nacional de Educação e também com o que está na Constituição Federal, com o que está na LDB, enfim. Próximo, por favor. No eixo 3, que tratava do direito à educação, a gente vai trazer, né, o não cumprimento de novo da meta, e aí a questão dos percentuais de não cumprimento, que eu já falei para vocês, e a questão das divisões de cobertura entre as regiões, tanto para creche quanto para pré-escola. Próximo. Eu estou passando porque isso vai voltar tudo lá para frente no documento final. A questão da gestão democrática, né, que ela vai entrar no eixo 4, vai falar da exclusividade de consulta pública, e aí vai trazer nos mesmos moldes de todas as etapas educacionais. Próximo, por favor. A questão da valorização dos profissionais, e aí a gente tem uma grande discussão, que é o que está na LDB, e aquilo que a gente briga, e que tem brigado bastante para que tenha na educação infantil. A LDB ainda permite, né, o professor com o ensino médio. E a gente tem um programa chamado Pró-Infantil, que começou em 2005, que ele acabou formando todos os profissionais que que não tinham ensino médio, em ensino médio. E de 2005 para cá, gente, olha, já tem quase 20 anos, né? Então, não é possível que em 20 anos as prefeituras não formaram esses profissionais e eles não passaram a ter curso superior. Então, qual é a nossa grande briga? Que não pode contratar mais professor com ensino médio. Não pode ter uma legislação que diz que tem que ter professor com ensino médio na educação infantil. Tem que ser professor com pedagogia. Ele tem que ter formação superior. Então, essa é uma questão que a gente sempre traz e que é a nossa grande briga, né? Principalmente no processo do conveniamento. Isso vem com força, porque daí contrata-se o professor com formação em nível médio, não contrata-se o professor com formação em nível superior. Então, essa é uma das brigas que a gente faz. Próximo. A questão do financiamento, a gente entra, né, em todo o processo da educação básica e do ensino superior, né, nos 10% que a gente aí pleiteia também junto. Na questão da justiça social e biodiversidade, a gente fala, discute um pouco a questão de que essa
estava pensando na Mariana, né, que discute a educação no campo, né, a questão de que a gente tem que pensar numa alimentação saudável para as crianças, né, e que a gente tem que ter um ambiente mais saudável, um ambiente onde não tenha tanto agrotóxico. Quer dizer, também a gente vai discutir a biodiversidade e a questão da proteção, né, nesse sentido, com justiça social, com qualidade de vida para as crianças, claro que para os adultos, mas principalmente para as crianças que estão num processo de formação e que a gente precisa, não pode negligenciar com isso. Próximo. E aí a gente vai ter aquelas emendas passíveis de destaque. Essas passíveis de destaque, gente, aí elas vieram com tudo, né? Elas vieram numa nova estratégia, que foi a grande discussão nossa, né? Porque a gente estava na briga da história dos conveniamentos. A gente sabe que tem estados no Brasil que eles, hoje, se eles acabarem com o conveniamento, acaba a educação infantil praticamente. Porque como a prefeitura não expandiu a sua rede, ela só expandiu por conveniamento, ela praticamente não tem rede, ela tem uma rede conveniada. E aí, não dá para falar assim, vamos acabar com isso amanhã, mas também a gente acredita que não dá para continuar, tem que ter um prazo, isso tem que findar. E como é que você finda? Você finda com prazo. E aí, os 5 anos de vigência da lei, né, foi uma grande briga para a gente manter esses 5 anos. Porque as pessoas tinham muito medo de não dar tempo de cumprir, da prefeitura ampliar por aí, porque assim, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, eles ampliaram barbaramente a rede deles pelo conveniamento. Então, eu não sei como que eles vão fazer, mas também acho que a gente também tem que dizer não. E essa foi a nossa grande briga nesse processo. A outra questão foi a questão da formação, né? E aí a gente conseguiu garantir que tem a formação desses professores, mas também o pessoal da educação pessoal da educação de surdos, eles queriam, né, o professor bilíngue, também passou, era um pedido, uma solicitação deles, a questão da eleição direta, né, e a questão da terceirização, que a gente não quer que aconteça mais de jeito nenhum. E aí, claro que a educação infantil é que está mais sujeita a esse processo de terceirização. Próximo. A questão, deixa eu pegar aqui, da terceirização também já falei das parcerias, as parcerias público-privado com conveniamento, sempre volta o conveniamento, que voltou de novo no eixo 4, né, que a gente tentou barrar, e... Tá, não, aqui já falei tudo. Próximo, por favor. É porque ele vai repetindo, gente. Aí o documento final, né, que saiu, a gente estava falando dos eixos. Esse documento final, ele traz, nesse primeiro momento, toda uma discussão da educação infantil, que eu não vou trazer para vocês aqui nesse momento, que eu já falei um pouco do que é essa educação infantil, né, da questão das divisões etárias e da questão de que a gente precisa equalizar, né, a universalização e o atendimento à creche, da questão das desigualdades de acesso à creche. Próximo, por favor. Os recortes de renda, né? Tudo a gente está trazendo nesse documento inicial. Esse é o eixo 2 ainda, falando de tudo isso, que eu só vou falar do eixo 2 agora. A questão da meta 1, da universalização, das crianças pretas, de aparecer as crianças negras, as crianças pretas, nesse processo de atendimento, né? Próximo, por favor, que eu já falei das desigualdades regionais, eu já falei para vocês. A questão, eu quero pegar o último, que são os 10 anos de censo. Na educação infantil, a gente tem assim, como nas outras, em algumas etapas, mas no ensino fundamental e no ensino médio, quem faz pesquisa nessas áreas percebe que a facilidade para lidar com os dados, ela é bem maior do que lidar com os dados na educação infantil, porque a gente não consegue fazer o recorte, né? O recorte que a gente consegue fazer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está no censo demográfico. Quando a gente não tem o censo, que a gente tem os PNADs, você não consegue desmembrar isso, a não ser que você desmembre lá
DataSUS, que a gente chama, que é o natimorto, os nascidos vivos e os nascidos mortos. Então, por lá você tira os nascidos vivos e aí você faz o levantamento de quantas crianças nasceram vivos naquele ano e aí você vai ter os percentuais, né, comparado com os percentuais de matrículas. Então, se nasceu X crianças, né, significa, na minha visão e na visão dos maiores pesquisadores da educação infantil, a gente está sempre batendo nessa tecla, se você tem um X de criança nascido neste ano, você tem que pensar que esse X de criança vai chegar, né, no próximo ano. E ele vai chegar, de alguma forma, onde? Na educação infantil. E aí a gente tem que ter uma previsibilidade de vaga para atender. Ah, Mariette, mas o 0 a 3 é um direito da criança, mas a família ela tem a opção de pôr ou não pôr. Mas ele é um direito da criança. E se a família bateu na porta da prefeitura, a prefeitura tem que dar, né? Então, tem que oferecer. Quem tem, o Bob faz bem essa discussão para a gente. Quem tem o direito, alguém tem o dever de. No caso, a prefeitura tem o dever de oferecer. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa observar. E aí, observar esses dados, porque esses dados são muito difíceis para pesquisa. A gente tem conversado muito com o IBGE nesse sentido para o desmembramento dos dados. Próximo, por favor. A questão do monitoramento, né? E aí a gente precisa desses dados para poder fazer o monitoramento, e daí também a gente prevê a busca ativa das crianças que têm idade correspondente à educação infantil. Tá? A questão da formação, da qualificação do professor. Próximo, por favor, preciso. Nas estratégias, a gente trouxe todas essas discussões, passou tudo do jeito que a gente queria, né? A realização do Censo de Educação Infantil, que é uma coisa que aconteceu lá no ano 2000, e depois nós nunca mais tivemos um censo específico de educação infantil, e a gente precisa que tenha para a gente poder fazer essa compilação de dados e ter dados mais reais da educação infantil. Quem trabalha com a pesquisa na educação infantil sabe das dificuldades que é. Eu quando fui fazer minha pesquisa no doutorado, no mestrado, no doutorado principalmente, que eram 79 municípios, gente, os dados não batiam da Secretaria de Estado de Educação, não batia com os dados do IBGE, não batia com os dados, né, com os dados do censo escolar, então era uma loucura a minha vida, e eu fui fazendo opções, assim, por onde que eu vou trabalhar, com que dados que eu vou trabalhar, para poder chegar a um denominador comum e os dados não ficarem tão discrepantes. A questão da política de financiamento, que a gente precisa, porque se a gente não tiver uma política de financiamento, a gente não tem a expansão, né? E aí a gente pede a volta dos prós, do pró-infantil, do pró-infância, que são aqueles centros que foram construídos no governo do Lula, né, no governo anterior, no governo da Dilma também, e que a gente conseguiu, pelo Brasil afora, aí, fazer uma diferença na educação infantil com as construções dessas instituições. E a outra discussão que a gente tem trazido e que a gente está, assim, botando pé firme, que é a questão de que as crianças não podem ser avaliadas. A gente sabe que a OCDE está querendo fazer um processo de avaliação e trazer as crianças da pré-escola para serem avaliadas, né? E aí a gente não quer que as crianças sejam avaliadas. A gente acredita que a instituição ela pode ter um processo de avaliação, nós temos até documentos que falam, né, no processo de avaliação das instituições, de como que você pode fazer, mas não a avaliação direta das crianças da educação infantil. Próximo, por favor. Já falei desse daqui, já falei das estratégias de equalização, já falei também da permanência. Próximo, por favor. Padrão de qualidade do curso aluno, já falei também, foi garantido. Da jornada de educação integral. Aí aqui a gente pede a garantia, né, nos programas de leitura e escrita, dos livros didáticos, mas não no programa de livro didático para ter livro didático na educação infantil, mas sim programas para se ter livros de literatura para a educação infantil, né, não entrar neste processo de apostilamento, que é a nossa grande briga na educação infantil, que a gente não tem apostilamento para as crianças de 0 a 6 anos. Próximo. Já fez do monitoramento.
Aí a educação indígena pediu que fosse incluída a educação infantil nas diretrizes nacionais escolar indígena, né? A gente trouxe essa solicitação, foi aprovado. A questão de um centro de educação infantil mais adequado à realidade da vida do campo, né? Também a gente incorporou, e aí pensando nos profissionais qualificados para atuarem nessa educação do campo, respeitando os documentos orientadores tanto para a educação infantil quanto os documentos orientadores para a educação do campo. Próximo, por favor. A questão das parcerias com a assistência social, e aí, assim, deixando claro, né, que o que é do serviço social, o que é da educação infantil, e aí a gente vai entrar numa outra discussão, que são as creches noturnas, né, que todo ano eleitoral aparece um vereador querendo colocar as creches noturnas, e aparece essa discussão de creche noturna, e a gente vai e discute que não é creche noturna, que não existe, que o documento... Então, que isso é uma outra coisa, isso é uma outra política, a gente entende, né, que é uma política que deve acontecer para as famílias que trabalham à noite, mas não é uma política de educação infantil, é uma política de serviço social que vai, né, ficar com essas crianças, as crianças podem até dormir lá, mas o processo de atendimento na educação infantil, ele é no período diurno, né, e de forma parcial ou integral. Próximo, por favor. Os profissionais com concursos públicos específicos para a educação infantil, essa é uma coisa que a gente tem buscado, que a gente tem pedido muito, que passou também. A questão de uma articulação para pós-graduação, nós tivemos um programa de que os professores do ensino médio tivessem, né, a especificidade da educação infantil, e nós tivemos um programa de especialização também, que o MEC fez já no governo anterior da Dilma e do Lula, né, para a especificidade da educação infantil. Então, a retomada deste programa para a gente poder ter aí as pós-graduações em termos de especialização para as professoras da educação infantil. Próximo. Mariete, Oi. Só por conta do horário, porque nós temos alguns estudantes que começam a aula às 18h30, então, para a gente ter um tempinho só para... Né, para discussão. Isso, se você puder. Tá bom, então vamos lá, pode passar, e aí a gente já falta, está terminando. Aí, nós fizemos o quê? Já terminou mesmo aquele ali, o bloco dos eixos. E aí nós fizemos o quê? As moções para garantir tudo isso que eu falei para vocês, né? Que foi a questão da visibilidade dos bebês, a questão da defesa da formação com especificidade das infâncias, né? A questão do repúdio da entrada da avaliação na OCDE, né? Que a gente não quer, da avaliação das crianças da pré-escola, a questão do repúdio à presença dos profissionais não habilitados na docência da educação infantil e também a precarização das condições de trabalho e remuneração, o funcionamento noturno, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, e o uso dos sistemas apostilados e livros didáticos na educação infantil. Agora, o que vai passar para vocês são só as moções, pode passar, tá? Só passar mesmo. Essas são as moções, né, que eu falei para vocês, que a gente enviou e que foram aprovadas. Próximo. É só para vocês conhecerem. Próximo. São essas que eu acabei de falar para vocês. E aí a gente pensar, fechando com vocês, que é a educação infantil enquanto um direito da criança no sistema. Ela é a primeira etapa da educação básica, tem que ser pública, gratuita, né? Ela é um direito da criança e aí é dever do Estado essa oferta. É uma opção da família, mas o Estado tem que oferecer, o município, no caso. E a pré-escola é obrigatória, a gente não pode perder de rumo isso. A ruptura, né? A gente tem que pensar nessa ruptura histórica de concepção de criança, a concepção do papel do Estado, da função da educação e pensar na igualdade, diversidade, né, e as diferenças. Nessa igualdade, acesso e direito, as diferenças etárias e as especificidades de cada um. Criança de 3 anos é diferente de bebê e é diferente de 6 anos. E aí a questão da diversidade racial, ribeirinha, indígena, todas essas diversidades que a gente tem no Brasil. Próximo, por favor, e final já. Aí tá o meu contato,
para vocês, o fórum, o comitê do fórum. Esses documentos você podem acessar também na Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente tem um site lá e tem todos esses documentos. E eu vou mandar, Tarcísio, para ti esse documento do balanço, que eu acho bem legal, sabe? E aí você pode depois distribuir para eles ou trabalhar com eles, não sei o que vocês preferem. Aí é isso, desculpa passar o tempo. Imagina, Mariette, nós pedimos desculpa, é que tem alguns estudantes claro, que começam a aula às 8h30, mas assim, agradecemos muito, assim, eu fiquei impressionado com a sua energia, né, de trazer dados tão precisos, né? Deixa eu só parar a apresentação aqui. Dados tão precisos sobre essa questão do PNE e da CONAE, né? Eu nem sabia que era CONAE. Tem vários documentos que aparecem, CONAE. Sim, tem várias mensagens aqui no chat te felicitando, e assim, tenho certeza que o pessoal gostou muito. Fiquei aqui, anotei várias questões, e muito interessante, né, Mariette? Você trouxe o processo da construção, né, desde das etapas da etapa municipal até a nacional. Isso é muito didático, né, muito preciso, te parabenizo por isso, né, e trouxe também todo a luta que foi travada, né? Agora, ao mesmo tempo, só para fazer aqui uma síntese rápida, é bastante assustador, né? Porque o tanto de coisa não cumprida, né, que você traz à tona, assim, puxa, eu fiquei aqui pensativo como é que está a nossa educação, né? Nossa educação básica e superior tá caótica, né? Porque nós não conseguimos cumprir a meta do plano anterior e, enfim, como é que fica agora o plano novo, né? O plano a partir de 2024. Mas eu vou deixar minhas questões para depois, vou abrir para o pessoal, até porque tem pessoal aí que precisa de sair para a aula, tá bom? Tá bom. Então tá aberta, gente, para algumas questões aí. Vamos fazer por bloco, né? Quem quiser se inscrever, eu tenho o professor Fontoura. Aí vão levantando a mãozinha aí. Pode falar, Fontoura, por favor. Não tinha como não falar, né? Ouvir a Mariette é sempre assim. Para quem está ouvindo pela primeira vez, olha, cada vez melhor, Mariette. Parabéns e obrigado, viu? Eu queria, Mariette, te dar a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a posição em relação às propostas de avaliação externa na educação infantil. Em didática, a gente discute bastante a questão da avaliação da aprendizagem, e nós temos aqui na pedagogia, no aprofundamento em ensino, uma disciplina optativa de didática e avaliação da aprendizagem com recorte nos instrumentos. E eu sempre falo para os meninos, né, que a educação infantil não precisa de avaliação externa, não há necessidade de avaliação externa, somente nos moldes da avaliação externa no Brasil, que acabam apenas mostrando a diferença entre as crianças com um ambiente familiar com mais material escrito, se a gente for pensar a questão do letramento, ou menos material escrito. Mas queria te dar a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente falar da posição de resistência e luta contra as práticas de avaliação, mesmo no âmbito da OCDE, externas à educação infantil. Tá bom? Obrigado de novo. Obrigada a você. Maravilha, Fontoura. Mais alguém? Para Mariette. Ok, Mariette. Vamos por... o Paulo levantou a mão. Tá. Depois, Paulo? Ele disse que depois, Mariette. Pode responder o Fontoura. Tá. Fontoura, você sabe que essa é a nossa grande briga, né? Olha, porque a história do apostilamento, ele traz muito a questão da avaliação externa. Que assim, aí você tem aquelas questões que a criança vai responder. Como é que você vai colocar crianças de 4 a 6 anos num processo de responsabilidade, né, de fazer uma prova e ser avaliada num processo em que ela está num processo de construção? E que, assim, grande parte das nossas crianças estão no processo de letramento. E não no processo, grande parte não. As crianças deveriam estar no processo de letramento e não no processo de alfabetização na educação infantil. Tanto que a gente estabeleceu, dentro da própria LDB,
que o ensino fundamental é que vai sistematizar o processo de alfabetização até o 3º ano. Se não, se fosse para alfabetizar na educação infantil, transferir esse processo para, né, trazer para a educação infantil, a gente não teria escrito isso na LDB, a gente não teria garantido isso na LDB, lá no que trata especificamente, acho que é o artigo 11, se não me engano, da LDB, que trata especificamente, né, da questão do ensino fundamental. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem comprado as brigas. E o apostilamento, ele traz muita coisa do processo de avaliação, porque daí é a avaliação da criança e não a avaliação da estrutura, é diferente. A gente fez um documento na educação infantil há um tempo atrás, eu não estou com ele aqui na minha mão, mas eu posso pegar e eu depois mando para você. Ele é bem interessante porque ele traz a avaliação da educação infantil, mas é da educação infantil e não na educação infantil. Né? Então, a gente, nessa avaliação, vai entrar formação de professores, as estruturas que se tem quantidade de brinquedos, né? Quais são as propostas pedagógicas que se tem para a educação infantil. Quer dizer, você vai avaliar a educação infantil como um todo e você não vai centrar a avaliação na criança. Por isso que a gente chama de avaliação da educação infantil. Né? E o que a OCDE ela traz agora é essa inclusão. Ela trouxe, foi o processo de discussão logo no início do ano, desde o ano passado até essa discussão, mas esse ano ela veio com mais força, né, de incluir a pré-escola. E aí nós vamos incluir essa pré-escola com que parâmetros que eles têm para trazer, para fazer provas para as crianças. Que provas serão essas? Para marcar xizinho, se o vaso está em cima ou embaixo da mesa? Que vai ser escrito nesse processo de avaliação da criança? Como é que você vai pôr crianças de 4 a 6 anos para sentar numa cadeira, num dia de prova, e fazer a mesma avaliação que o ensino fundamental faz? Que conteúdos que você vai especificar para que essas crianças respondam corretamente de acordo com a OCDE? Então, a gente tem levantado todas essas questões e tem pautado que a gente não quer uma avaliação de crianças na educação infantil. Na pré-escola, não. Então, assim, é uma briga. Mas a gente está firme no propósito. MIEB está super centrado nisso, nessa discussão, né? E aí, assim, a gente quer... Com isso, a gente acaba discutindo também o processo de não apostilamento. Porque pelo apostilamento... grande parte das instituições, Lemon e tudo mais, eles conseguem tirar, né, as questões para poder avaliar as crianças. E a avaliação das crianças, ela está no processo, ela está no cotidiano, ela está num dia específico de prova. Não existe isso. Você não faz essa avaliação. Não existe isso para nós. Ela é um todo. Quando a criança brinca, né, quando a criança come, quando a criança canta, ela é o processo todo da criança. Ela é um processo, ela não é uma coisa específica de prova. Acho que tem sido isso. Não sei se eu te respondi. É isso mesmo. E viva o MIEB. Obrigado pela resposta, querida. Paulo? Não, primeiro quero agradecer a disponibilidade da professora em estar com a gente. Nossos parabéns pelo trabalho dela. Muito bom, muito bom. Eu queria só, também aproveitando a pergunta do professor Fontoura, tem a ver com a avaliação externa, avaliação em escala, que acaba influenciando uma série de outros indicadores, né, do ponto de vista educacional. Eu queria só também trazer a oportunidade de você comentar um pouquinho mais sobre, me parece ser um termo resgatado aqui, né, na CONAI, que é a ideia da qualidade social da educação. Nós tínhamos essa discussão muito forte na década de 90, quando a gente fazia um enfrentamento entre a agenda neoliberal para a educação e, no contraponto, nós tínhamos uma agenda social, né, de qualidade social para a educação. Depois a gente meio que se rendeu, assim, né? Aí os organismos internacionais entraram com força, todos pela educação, e essa coisa de indicadores parametrizados da educação ganhou muito espaço, e a gente meio que perdeu espaço do ponto de vista de uma discussão de pensar indicadores que pudessem mensurar a qualidade na perspectiva social, né?
do que, de fato, performática e neoliberal. Mas a CONAI me parece que traz novamente essa discussão, né? A educação como um direito e um direito pautado a partir da concepção de qualidade social da educação. Eu queria te ouvir um pouquinho você comentando essa discussão no âmbito da CONAI, né? Como é que se debate essa questão? Na realidade, essa é uma discussão que se traz muito dentro da campanha, né? A campanha traz muito para essa discussão da qualidade social da educação. E aí, porque quando você tem os indicadores, você centra muito nesses indicadores e você não vê a educação de uma forma mais ampla, né? E aí, assim, quando a campanha pauta essa questão de trazer esse processo, de voltar as discussões novamente para a qualidade, é exatamente para você barrar a questão dos indicadores, né? Então, de você não centrar nos indicadores e não fazer esta discussão mais específica. Essa é uma discussão muito pautada pelo pessoal que está mais nas discussões dos grupos da educação básica, fundamental, do médio. Na educação infantil, a gente pensa muito essa questão da qualidade social, pensando na não avaliação diretamente das crianças, mas pensando na avaliação como um todo, né, do processo da construção, das políticas de educação infantil. Mas, assim, eu não discuto muito isso, Paulo, com o grupo, né? A gente discute muito mais lá dentro da educação infantil. É um grupo que discute mais as questões mais amplas, fica com outros GTs de trabalho, né? Acho que são mais específicos. Não, tranquilo. Tá? Vamos abrir para quem mais quiser perguntar. Aí eu fico te devendo isso, mas eu trago para você de lá dos grupos. Não, é que interessante essa discussão na CONAI, porque... Daniel faz bem isso, viu? Era uma discussão que a gente tinha muito forte, né? E, de repente, a gente meio que... No meio de buscar performatividade a partir dos dados e indicadores que foram acontecendo, a gente meio que se perdeu, né? Eu acho que a educação infantil manteve mais essa discussão mesmo. Mas aqui, a gente perdeu bastante no ensino fundamental, ensino médio, educação superior, né? A gente está aí buscando os índices, os rankings, né? E esqueceu da qualidade. A gente tenta fugir disso, né? Desses rankings. Só que, assim, no ensino fundamental, no ensino médio, ainda você tem o ranqueamento das escolas, você tem a escola. Aliás, o MEC, essa semana, eu vi um texto na campanha, eu não tive tempo de abrir o texto ainda, mas que parece que está uma discussão da questão de um novo indicador, alguma coisa assim que o MEC estava colocando, que passava por essa discussão de ranqueamento e de novo, que trazia à tona isso, mas aí eu não tive tempo de parar na semana para ver, né? Eu posso até ir atrás também desse documento e passar para vocês. Mas essa é uma discussão que o Daniel faz bem, viu? O Daniel, é um cara que faz isso. Joia. Se não tiver ninguém inscrito, eu vou fazer minhas questões aqui, Mariette. Tá. Eu não sei se você respondeu ao Paulo, porque eu aproveitei que ele estava falando e fui tomar uma aguinha aqui. Mas é o seguinte, eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho mais lá do eixo 5 e do eixo 6, as duas coisas interligadas, porque eu fiquei pensando naquela questão da valorização do profissional e, ao mesmo tempo, no financiamento público, né? E isso interligado com as questões das conveniadas, porque, assim, os 10%, a garantia dos 10% do PIB, aí é uma questão que me ocorreu durante sua fala. Não é um risco também do setor privado abocanhar esse valor do PIB? Né? Essa é uma questão que me ocorreu, não tinha pensado, inclusive, nesse sentido, ainda que sim, é necessário. Né? Eu não sei se você sabe quantos por cento do PIB hoje é destinado para a educação. Eu não me lembro. A campanha colocou, peraí que eu já te falo. Dentro do balanço, eu já te falo. Tá, e aí, para concluir, para você explicar um pouquinho melhor a questão o que é conveniado e o que não, e a não conveniada. Porque você falou que ampliou, que os municípios ampliaram as pré-escolas e as creches, né, os 6, e por meio de conveniamento. Trata-se da parceria público-privado, é isso? Não? Isso. Mas deixa eu falar um pouquinho para você puxar um pouquinho antes
né? Na Constituição, quando nós estávamos discutindo a Constituição, eu não sei se vocês lembram, na Constituição de 88, a grande briga que a gente teve, as universidades, as escolas públicas, para discutir o que era público e o que era privado, para determinar, né? E por que a gente discutia isso? Porque a gente queria garantir que a verba pública ela fosse destinada especificamente para as instituições públicas. Aí, pensando nas instituições tanto da educação básica como na educação superior. Então, essa discussão a gente vem do público e privado desde a Constituição de 88, né, porque a gente queria garantir essas verbas. Mas a gente teve uma brecha, lembra? A brecha lá para que que quando não pudesse atender, né, que ele poderia ampliar o serviço pelas redes, fazendo um conveniamento pelas redes privadas. Que são essas redes privadas? Essas redes privadas, nós temos dois viés aí. As instituições filantrópicas, elas vieram, né, nessas instituições privadas conveniadas, e as instituições assistenciais. Então, você tinha dois tipos. Tem eu diria, as não governamentais, filantrópicas, né, e religiosas. Vamos pegar por aí. Então, esses dois, eles vieram para o conveniamento. Se permite que haja o conveniamento. Só que daí, o que você faz quando você faz isso? Quando a prefeitura vai e faz isso na educação infantil? Ela vai lá e ela faz o conveniamento. Eu vou pegar uma coisa assim qualquer. A Igreja Nossa Senhora Aparecida tem uma, né, atende, e aí ela faz um conveniamento com essa igreja, com a escola Nossa Senhora Aparecida, e a escola Nossa Senhora Aparecida não vai cobrar mais das crianças, e ela vai receber uma verba, né, do Fundeb, para que ela tenha esse atendimento. E aí vai pagar professor e tal. Então, são várias formas de conveniamento, você pode fazer dessa forma. Isso exige, né, que essa instituição ela tenha professor com formação, só que às vezes ela não cumpre esse preceito. Exige que ela cumpra a legislação que está no município, ela não dá conta às vezes. Exige que ela tenha uma estrutura física que está na legislação do Conselho Municipal de Educação, às vezes ela não cumpre isso. Só que daí, na dificuldade de você ter o centro de educação infantil e a preocupação de que essas crianças fiquem sem atendimento, às vezes você faz vista grossa, né, para que esse atendimento continue acontecendo de forma precária, pelo conveniamento. Então, o que é que a gente diz quando a gente diz não conveniamento? Que a prefeitura amplie o seu quadro de professores com concurso público, a sua estrutura física. E aí, assim, invista em construção de escolas de educação infantil, com tudo que tem, né, no formato da lei, nas deliberações, nas resoluções. Nós temos as DCNEs, gente, as DCNEs são muito claras do que tem que ter na educação infantil. Então, que isso seja cumprido. O conveniamento, ele acontece justamente, e às vezes em muitas instituições, ele não cumpre isso. É claro, Tarcísio, que tem instituições que são maravilhosas, que têm conveniamentos muito antigos, assim, conveniamentos de 50 anos. E aí, claro que essas instituições, elas se adequaram, elas estão... Mas, assim, chegou o momento da gente dizer, a gente não está dizendo que essas instituições não atendem, mas a gente está dizendo que tem instituições que não atendem, e que são muitas. São poucas a que faz isso. Essa foi a nossa grande discussão no MIEB. Eu lembro da última reunião que a gente teve, né, porque tinha uma instituição, ela falou assim, gente, mas a gente cumpriu toda a legislação, mas ela era única. E o resto? E uma prefeitura que tem 65 escolas e 45 são conveniadas. Então, não dá. É impossível você manter, né, esse formato de política pública. Isso não é uma política pública. Política de conveniamento não é. E aí tem uma outra questão, porque daí as prefeituras elas não dão conta nem dessa política de financiamento, por exemplo, das escolas filantrópicas, confessionais, filantrópicas, só filantrópicas. Quando elas não dão conta por essas instituições, elas criam o tal dos vouchers.
Entendeu? Aí ela quer pagar um percentual que a gente sabe que não atende a criança numa escola privada, né? Que é um percentual alto, e quer colocar essas crianças na escola privada, pagando a escola privada dessas crianças. Só que essa gente sabe que isso não cobre, essas crianças vão ficar, não vão ter uma instituição pública, às vezes uma instituição de qualidade para o atendimento, porque daí, para poder a escola privada atender esse percentual que está sendo pago, vai ser uma escola de baixa qualidade. Você pega as escolas as escolas particulares, elas são muito caras. As prefeituras não dão conta de pagar por criança aquele percentual. Então, que ela pague por criança para construção. Por que tem que pagar vouchers? Né? Que a gente fique com isso. Isso é verba pública. Isso é desvio de verba pública. Se você pega o dinheiro público e você passa para a instituição privada, né, camuflado, para atender. Então, essa é a nossa discussão. Que se atenda via instituição pública e que tenha profissionais com qualidade, que esses profissionais tenham informação, que esses profissionais tenham plano de trabalho, que eles tenham uma proposta pedagógica na instituição, que as diretoras sejam eleitas. Porque daí, num processo de conveniamento, você não pode fazer isso. O conveniamento, às vezes, não te permite. A diretora da instituição é a diretora que está ligada à filantropia ou ao confessional, ela está ligada àquela instituição. Então, essa forma de conveniamento é que a gente não quer mais. A gente acha que... E a política, desculpa te interromper, e a política da instituição não é a mesma, né? Que a gente quer. Eu trabalhei em uma dessas conveniadas, agora que eu descobri que é conveniada, mas eu trabalhei lá nos anos 2000, que era uma escola era uma sala de educação infantil dentro de uma instituição espírita. E a diretora dessa instituição, que era, né, a diretora geral e que, inclusive, atrapalhava a aula, né? Porque a gente vai com uma política e eles têm outra política, né? Você não tinha autonomia sobre as suas aulas, sobre sua escola, sobre suas crianças, sobre a proposta pedagógica que você queria, porque às vezes você nem, professor de educação infantil, nem participava, né, da discussão da proposta pedagógica da instituição. Então, é isso que a gente diz do processo dos conveniamentos. O que a gente não quer para a educação infantil é isso. A gente quer uma política pública para a educação infantil. E aí não é só para a educação infantil, gente. Também não pode ter política de conveniamento para o ensino fundamental, para o ensino médio, porque senão daqui a um pouquinho a gente também está fazendo aí, né, um sistema para tudo que é etapa, para todas as etapas educacionais. Né? Acho que essa é a grande discussão do momento. E aí, quando você discute, você falou do 5 e do 6, que é o processo de valorização. Quando você fala a valorização e a formação, né, você vai ter esse processo de valorização de pagar o piso salarial, tudo, quando você está vinculado ao poder público. Se você pega grande parte dos professores e dos profissionais das escolas privadas, das escolas particulares, elas não ganham piso. Né? Então, onde que está? Onde que você garante isso? Você vai garantir pelo poder público. E você vai garantir esse atendimento pelo poder público. Então, a briga, nossa, a gente sempre diz assim, políticas públicas para a escola pública. É meio radical? É. Eu sei que é radical. Mas a gente tem que fazer essa defesa em algum momento. Né? E que não pode mais continuar sendo ampliado os serviços pelo conveniamento. Porque é muito cômodo para a prefeitura. O executivo municipal não tem trabalho. E ele fecha o conveniamento. E aí, pronto. E isso vai assim, vai virando um bolo, porque o negócio não para. Tanto que você vê o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, né, e São Paulo são os 3 municípios que eles ampliam muito pelo conveniamento. E aí, sem essa estrutura, a gente tem muitas reclamações, a gente recebe muita denúncia. Não, ótimo, Mariette, muito boa a sua... Eu anotei várias coisas aqui, já fiquei instigado a fazer uma pesquisa sobre isso aqui no mestrado, porque é um tema bastante interessante, né, e preocupante ao mesmo tempo.
Eu acho que assim, Maravilha. tem coisas que é importante a gente pensar em termos de pesquisa, né? Essa questão dos dados, olha, Tarcísio, essa questão dos dados é preciso rever isso, porque assim, lidar com os dados na educação infantil é uma loucura, gente, é uma loucura. E eu acho que isso precisa ser assim, pressionado no INEP, tem que ser pressionado, né, no IBGE, para que esses dados eles venham de forma mais abertas para a gente poder realizar as pesquisas. Essa é uma questão, e acho que assim, a questão da avaliação, do processo de avaliação, né, que o Fontoura questionou, a questão dos vouchers, do conveniamento, né? E acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada. E aí tem uma outra questão que eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa que volta. Vocês vão ver agora, o processo eleitoral começa a voltar novamente, essa história das creches, né, do atendimento noturno. Porque, assim, eles vêm no formato de que, como a creche tem todo o histórico de creche, na assistência social, eles sempre acham que o atendimento na creche tem que ser noturno. Né? E aí, assim, a EJA, às vezes, eles pedem para a gente que esse atendimento, ele aconteça, né, no período noturno, para que atenda esse professor, esses alunos. Só que isso não é um atendimento de educação infantil, isso é uma outra política. A gente sempre frisa isso, né, e a gente gosta de falar isso, porque assim, as pessoas têm que começar a introjetar isso. Isso não é educação infantil, não é creche. Eu não sei se a gente chama de hotelzinho, se a gente chama de brincadeiras, eu não sei do que a gente pode chamar, mas é um atendimento que ele não é da educação, ele é um atendimento que tem que ser feito pelo serviço social, e ele não pode acontecer dentro da escola, porque assim, a gente tem uma estrutura na escola que é muito diferente. Olha, eu vou só pegar um pouquinho assim na questão da educação infantil, quando você pensa, eu não sei se todo mundo aqui já passou, você vai ter essa noção. Quando você pega as crianças para dormir, onde que a gente põe? No colchonete. Você vai pôr para dormir no colchonete à noite? Né? Dependendo da instituição, num colchonete à noite, no chão, ela vai querer dormir, ela não vai aguentar ficar acordada até terminar, até 11 horas da noite. Ela dorme. E você vai botar no chão e no frio. Você vai tirar essa criança de lá e carregar essa criança no frio para casa. Ela estava dormindo quentinha no chão, no colchonete. Então, são coisas para a gente pensar. Não tem estrutura e não é possível. Essa criança passou 10 horas no centro de educação infantil, porque nossas crianças ficam 10 horas, elas entram às 7 e saem 5 horas da tarde. Aí elas vão à noite também, vão ficar mais 15 horas. Elas são de quem? Da instituição de educação ou elas são da família? Quem é a instituição, né, que cuida e educa as crianças? Que dá segurança? Então, são coisas para se pensar. E que a gente tem esses argumentos para discutir, né, com os políticos. Sim. Não, maravilha, Mariette, desculpa. Eu vou pedir para nós encerrarmos na fala do Fontoura, porque já estamos com o horário avançado e, assim, ficaríamos a noite inteira aqui discutindo, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Tá bom, Fontoura? A fala da Mariette é assim, ela vai fazendo a gente pensar no meio da fala e a gente vai lembrando de coisas. Eu pedi a fala de novo para dividir com todo mundo duas coisas. A Voucher School foi o objeto de tese do professor Cristiano Amaral de Jorge, aposentado da FCT Unesp de Presidente Prudente. Para quem tiver interesse, é um trabalho que está online. E a Voucher School, ela chega ao Brasil imitando o modelo norte-americano, mas no sentido do recurso público indo para a escola privada por meio da família. Então, se eu não coloco o meu filho numa escola pública, eu coloco meu filho numa escola particular, pelo modelo da Voucher School, eu teria direito de ir até o ente público e pegar o cheque com o valor da educação do meu filho e levar para aquela escola. Então, isso é uma coisa assim, muito perigosa, muito perigosa. E isso está disfarçado, né, de uma proposta boa.
Não tem nada de bom na voucher school, né? É escoamento de verba pública para as escolas que não são públicas. E junto com essa questão do conveniamento, né? Eu acho que a gente precisa trazer aqui a conversa da Olinda Evangelista, naquele livro que lemos, quando ela fala do labirinto dos dados. O conveniamento mostra uma rede, abre aspas, pública em expansão, mas, na verdade, de pública ela não tem nada. É só escoamento do recurso. Então, é um outro tipo de labirinto dos dados. Para quem for pesquisar isso, precisa olhar isso de uma forma muito crítica, porque você chega, por exemplo, em Primavera do Leste, que eu já tive o privilégio de estar lá fazendo formação de professores. A Igreja Católica tem 12 salas de educação infantil, no modelo de conveniamento. Agora, nos dados da prefeitura, aquelas salas são públicas, porque elas pagam o professor. Mas, olha, fica aí, Mariette, uma série de possibilidades de pesquisa, e para nós vai ser um prazer, né, Paulo, Tarcísio e todo mundo, contar com você mais vezes para ajudar a gente nesse cenário aí tão complexo de compreender, viu? Obrigado de novo, muito bom te ouvir, muito bom. Eu estou à disposição de vocês. Joia, Mariette, muitíssimo obrigado. Não sei se o Paulo quer fazer alguma consideração aí. A consideração é o documento final da CONAI 2024, que eu já disponibilizei no grupo durante a semana para lerem para este encontro com a professora Mariette, tem que ser lido. Ele é meio grandinho, 200 e tantas páginas, mas tem que ser lido. Leiam, estudem, não apenas leiam, mas estudem ele, até porque teremos outras disputas agora, quando da elaboração do PNE, né, que entra em disputa, né, e outros interesses que entram em disputa, inclusive com as definições da CONAI. Então, é importante conhecer com profundidade, né, para poder também estar entendendo, né, e poder também se posicionar nessa seara tão complexa, né, e de profunda disputa que é a educação brasileira em relação a essas questões todas já bem apresentadas aqui pela professora. Então, esse é o recado, e agradecer novamente a professora pela disponibilidade de estar com a gente. Obrigado. Maravilha. Mariette, o pessoal está perguntando se eu posso mandar os slides aqui para eles, e depois tem o outro material que você ficou de me mandar, né? Pode, sim. Eu vou mandar para vocês agora, assim que a gente encerrar, que está no computador, eu vou mandar o balanço e eu vou ver, Fontoura, eu acho que eu tenho os indicadores de qualidade da educação infantil e o monitoramento, eu tenho esses livros, eu acho que eu tenho aqui digitalizado. Se eu tiver, eu tenho quase certeza que eu tenho, já mando também para o Tarcísio, e o Tarcísio passa para vocês. Tá bom? Ótimo. Uma última coisa, a gente tem aqui a dinâmica de colocar a gravação, né, no nosso canal do GFORP. Nós temos um canal no YouTube, se você permitir, a gente vai postar lá, tá bom? Com certeza. Maravilha, Mariette, muitíssimo obrigado. Olha, foi uma excelente aula. Estou extremamente satisfeito, acho que, né, falo por todos aqui do GFORP e tenho certeza que aprendemos muito contigo nessa tarde. E assim fica o convite para você voltar, né, de acordo com a sua agenda aí, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Tá, joia. Ficamos por aqui, pessoal. Boa noite. Beijo, bom descanso, Mariette. a todos e todas. Obrigada. Beijo a todo mundo. Abraço. Bom estudo, bom trabalho.